começar com uma história que eu acho que todos nós que já conhecemos, já ouvimos, uma parábola de um jovem que dorme à noite e sonha que está numa praia, e nessa praia ele se encontra com Jesus e eles começam a caminhar, e no céu, na tela do céu, passa a história da vida desse jovem. E durante essa caminhada, cada momento da sua vida vão deixando pegadas na areia, pegadas na praia. Eles caminham e chega ao fim a história da vida desse nosso jovem, e ele olha para trás, e quando ele olha, ele percebe que nos momentos mais difíceis da vida dele só tinha um par de pegadas. Ele já preocupado, nervoso, olha para Jesus, pergunta: mestre, nos momentos mais difíceis da minha vida só tem um par de pegadas, o Senhor me abandonou? O mestre compassivo pega no ombro dele e faz um afago e fala: querido discípulo, no momento mais difícil da sua vida você não conseguia caminhar, e eu te peguei no meu colo e te carreguei. Essa é a nossa história da pegadas na areia. Jesus é conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos mais difíceis das nossas provas, das nossas expiações. Ele nos carrega em seus braços. Jesus diz: segue-me, sigam-me, vinde após mim, várias vezes no Evangelho. Em Mateus capítulo 9, ele chama Pedro e André para segui-lo, para serem pescadores de homens. Mais à frente ele chama Tiago e João também para segui-lo. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, ele chama o próprio Mateus para segui-lo. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Em João capítulo 1, versículo 43, ele chama Filipe, mais um de seus apóstolos. No dia seguinte, Jesus quis sair para a Galiléia, encontra Filipe e lhe diz: segue-me. E nós seguimos o Cristo? Podemos pensar, quando vemos esses exemplos: mas para os apóstolos era fácil seguir Jesus. Eram espíritos já evoluídos. E nós vemos realmente essa nossa dificuldade em Lucas capítulo 9, versículos 59 a 62. Disse a outro: segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar a parte que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: ninguém pode pôr sua mão no arado e olhar para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Nossas dificuldades em seguir Jesus ficam mais evidentes ainda em Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 22, com a história do mancebo, do jovem rico. Nós temos essa história também em Marcos, capítulo 10, e em Lucas, capítulo 18. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca do bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe quais? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem diz: guardei todas essas coisas. Que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Vem
e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. O que falta para nós conseguirmos realmente seguir Jesus? Conseguirmos enterrar os nossos mortos, abdicar um pouco da nossa família, ou mais difícil, abdicar um pouco do nosso conforto e dos nossos bens materiais. O que temos aqui neste chamado? O que Jesus realmente nos pede para segui-lo além das leis divinas? Qual a virtude para conseguirmos realmente seguir o Cristo? A virtude da renúncia. Renunciar a nós mesmos, às nossas vaidades, ao nosso orgulho. Isto é, pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. Segue-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E durante a sua caminhada na praia da vida, estarei sempre ao teu lado te auxiliando e até te carregando quando as tempestades forem mais revoltas e chegarem até você. Para aprender sobre a renúncia, nós vamos recorrer ao Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4, mas em Marcos, no capítulo 12, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 5 e 6, nós temos também esse ensinamento, que é o óbolo da viúva. Levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali 2 leptos e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos, pois eles colocaram do que lhes estavam sobrando nas caixas de ofertas. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Gasofilácio eram as caixas de ofertas no templo. No templo de Jerusalém nós tínhamos 12 caixas de ofertas em forma de trombetas, e essas caixas ficavam nas paredes do átrio das mulheres. E o pessoal, quando ia ao templo fazer as suas ofertas, colocavam lá as suas moedas, colocavam lá as suas contribuições. E quanto mais se colocava, mais barulho fazia. As caixas faziam barulho recebendo a coleta. Isso mostrava na época que a pessoa era caridosa, a pessoa era boa, ela ajudava bastante. E o lepto é a menor das moedas judaicas. Era uma moeda de cobre que valia aproximadamente 1/8 de 1 centavo. Muito fácil para nós doarmos as sobras, doarmos aquela moedinha que está esquecida ali no próximo ao freio de mão do carro, a marcha do carro. Agora, renunciar e doar sem interesse, igual o exemplo que eu gosto bastante da viúva, é muito difícil. Eu considero a última e mais difícil etapa da nossa famosa reforma íntima. A última etapa para conseguirmos seguir Jesus. E na Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 12, primeiro livro do Antigo Testamento, temos a famosa escada de Jacó. Jacó vai andando, se cansa, já chegando à noite, encontra um lugar para dormir, encontra uma pedra e apoia a cabeça nessa pedra e dorme. No que ele dorme, ele sonha com uma escada onde os anjos de Deus desciam e subiam dos céus à terra, da terra ao céu. Pegadas na areia, carregar a nossa cruz, são maneiras simbólicas de aprendermos a seguir o Cristo. E hoje nós vamos fazer uma alusão aqui à escada de Jacó, como exemplo para fazermos a nossa reforma íntima. Nós não sabemos quantos degraus tinha a escada de Jacó. E a nossa escada aqui hoje, ela tem 9 degraus, 9 patamares. E à medida que vamos subindo esses degraus, vamos vencendo nossas dificuldades, vamos aceitando o convite de Jesus e vamos conseguindo segui-lo. O degrau número 1 é a gula, o segundo degrau é a avareza, o terceiro degrau é a luxúria, o quarto a ira, o quinto a inveja, o sexto a preguiça,
O 7º, a soberba, orgulho ou a vaidade. O 8º, perdão. E o 9º, a renúncia. São os 7 pecados capitais da nossa escada, mais o perdão e a renúncia. Essa sequência dos patamares da escada muda de pessoa para pessoa. Cada um de nós tem a sua dificuldade. Uns têm mais dificuldade com a ira, outros têm mais dificuldade com a gula, com o orgulho. Então cada um tem a sua escada, a sua própria escada de Jacó para subir e conseguir seguir o Cristo mais de perto. Eu escolhi essa ordem porque é a ordem que é apresentada no livro Uma Visão Espírita dos 7 Pecados Capitais, e completei com o perdão e a renúncia. O perdão e a renúncia são os últimos degraus da nossa escalada rumo aos céus, rumo à nossa evolução espiritual. Os pecados capitais são quase tão antigos quanto ao cristianismo. Capital deriva do latim caput, que significa cabeça ou líder. Isso quer dizer que essas 7 infrações ou vícios são as condutoras de todas as outras viciações que nós temos. À medida que vamos vencendo essas infrações, vamos subindo os patamares da escada, ou seja, vamos nos melhorando e nos tornando seres humanos melhores, mais caridosos. Vamos conseguindo seguir Jesus mais de perto. E com a ajuda do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar agora a subir essa nossa escada. Nós vamos ver cada dificuldade que encontramos em cada degrau e a virtude que podemos usar para vencer seus lances, vencer seus patamares. Com certeza nessa nossa escalada espiritual encontraremos muitas dificuldades, mas o importante é não desanimar e seguir sempre o conselho que Emmanuel falou para Chico. Emmanuel propôs a Chico 3 pontos cruciais para o bom desempenho de qualquer tarefa. Seu primeiro conselho é a disciplina, o segundo conselho é a disciplina, o terceiro conselho é a disciplina. Muita disciplina, sempre. Nosso primeiro degrau é a gula. A gula é comer, beber muito, muito mais do que é preciso, só pela vontade de comer e beber. O guloso só pensa no prazer de comer e beber e maltrata o seu corpo. No Livro dos Espíritos, a questão 964, será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Estes atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem, responderam os Espíritos, né? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, fostes guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes à morte. São a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, acima de tudo. Com a gula, nós temos muitos casos de suicídio involuntário. Os excessos alimentares, os vícios com álcool, com drogas, causam esses suicídios involuntários. No livro Nosso Lar, o próprio André Luiz é taxado de suicida. Quando retorna ao plano espiritual, o irmão Henrique de Luna diz: todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. A virtude para nós combatermos a gula é a temperança, termos autocontrole, moderação, constante demonstração da prática de abstenção. Nosso segundo degrau é a luxúria. Luxúria é o desejo por prazeres carnais de maneira desordenada. A luxúria leva à imoralidade sexual. E o Evangelho nos exorta a fugir da imoralidade sexual e a controlar nossos desejos. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A virtude para combatermos a luxúria é a castidade, ter pureza, inocência, simplicidade, sabedoria, abraçar a moral de si próprio e alcançar pureza de pensamento através de educação e melhorias sempre. Nosso terceiro degrau é a avareza. A avareza é um apego demasiado à riqueza, ao dinheiro, e todo o capítulo 16
do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon é dinheiro, riqueza, nos ensina a não sermos apegados ao dinheiro, sermos mais generosos. No capítulo 16, nas instruções dos Espíritos, no item 10, primeiro parágrafo, a verdadeira propriedade, o Espírito M, protetor, nos ensina: os bens da terra pertencem a Deus, que distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Bruxelas, 1861. A virtude para combatermos a avareza e a generosidade é o despojamento quanto aos bens materiais, compartilhando-os com aqueles que necessitam dar sem esperar receber nada em troca. Nosso quarto degrau é a ira. Irar é ficar com muita raiva, agindo de forma cruel ou violenta. Quem é dominado pela ira acaba por odiar seu irmão e querer a vingança. O salmista nos indica a necessidade de dominarmos nossa raiva, vencendo o mal com o bem. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isto só leva ao mal. Salmo 37, versículo 8. A paciência, a ciência da paz, é a virtude para combatermos a ira, serenidade, paz, harmonia interior, tolerância, aguardar no tempo de Deus e não no nosso. A inveja é o nosso quinto degrau. Inveja é uma forma de cobiça. Quem tem inveja não se alegra quando outra pessoa recebe um benefício, porque quer esse benefício só para si. A inveja é muito egoísta. A Bíblia nos adverte: não ter inveja, mas ficar contentes com o que temos e nos alegrar com a alegria que chega na vida dos outros. O sentimento sádio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os nossos ossos. Provérbio 14, versículo 30. Caridade é a virtude para combatermos a inveja, virtude do amor ao próximo, da compaixão, da empatia, de se doar e se colocar no lugar do outro. Nosso sexto degrau é a preguiça. Preguiça de forma prática é não querer trabalhar. Todos temos o direito de descansar, com certeza, mas também temos de trabalhar para a manutenção da nossa vida e da nossa família. O trabalho é uma lei da natureza, uma lei de Deus, e a pergunta 674 do Livro dos Espíritos nos ensina isso. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Kardec perguntou para os Espíritos, e eles responderam: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumentam as necessidades e os gozos. Diligência é a virtude em contrapartida à preguiça. Diligência significa ética, decisão e objetividade. Consiste na adoção de procedimentos cuidadosos para a execução de uma tarefa com zelo, carinho, alegria e prontidão, a fim de realizá-la da melhor forma possível. E o nosso último degrau dos pecados capitais, que é a soberba, que é o sétimo. Soberba é ligada ao orgulho, à nossa vaidade. Soberbo e vaidoso é quando nos achamos superiores, desprezando outras pessoas. Nós também somos muito soberbos, achando que não reconhecemos nossa dependência a Deus. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade é a virtude para vencermos o orgulho. A soberba, o humilde é modesto, respeita a opinião e a atitude dos outros. Se autoexamina constantemente para saber respeitar mais o próximo. Tem coragem
necessária para realizar tarefas que são difíceis e aceitar os sacrifícios envolvidos. Vencendo a nossa escalada para seguirmos Jesus, deixei os últimos dois que considero os mais difíceis, que é o perdão, que nós vamos falar agora, e a renúncia, que é o próximo. Nosso oitavo degrau é o perdão. E para falar do perdão, nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. No item 1, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. No item 2, se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, 14 e 15 versículo. O último item desse parágrafo, desse capítulo, que é o item 4, diz que temos duas maneiras distintas de perdoar. Uma é grande, é nobre, é verdadeira, é generosa. E a segunda é a quem o ofendido impõe humilhações ao ofensor. A primeira é o verdadeiro perdão, é o perdão que nós falamos, perdoamos de coração. E a segunda é o perdão que a gente só perdoa da boca para fora. A gente não conseguiu perdoar, eu perdoo, mas eu nunca mais quero falar com você. Nunca mais quero que você vá na minha casa. Então aí, esse não é o perdão. Esse perdão aí não tem valia nenhuma. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais, granjeará sempre grandes coisas na sua vida. E aí nós temos dois exemplos de perdão no Evangelho que eu gosto bastante. Mateus capítulo 18 e 21. Então aproxima-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Né? E em João capítulo 8, versículo 1 a 11, nossa irmã Lília até falou aqui pra gente semana passada, é a história da mulher adúltera. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém a culpou, ninguém atirou pedra. Ou seja, nós, pecadores ainda que somos, não temos o direito de julgar ninguém, mas sim o dever de perdoar sempre. E aí nós chegamos na renúncia, chegamos no topo da nossa escalada, e aí a gente pode pensar, por que Jesus valorizou tanto, né, o óbolo da viúva? Porque a dádiva daquela mulher, aparentemente de pequeno valor, foi dada com sacrifício e amor. Foi dada com realmente de coração do pouco que ela tinha. Iria faltar para ela aquela doação na casa dela, para comprar alimentos, poderia até faltar, mas ela doou de coração. Né? E o valor da oferta material não é importante quando se dá com caridade, quando se dá com amor. E aí nós podemos pensar, apenas com dinheiro nós podemos ajudar o próximo? Não, nós podemos auxiliar prestando um serviço, consolando aflições, diminuindo dores físicas e morais. Podemos doar ao próximo um pouco do nosso tempo, do nosso trabalho, né? Enfim, de tudo que dispomos, mas sempre sem interesse, sem segundas intenções, com muito amor. Para seguir Jesus, não basta só guardarmos os seus mandamentos, como nós vimos. É necessário ter coragem suficiente para renunciar às coisas da terra. Jesus é o nosso maior modelo de renúncia. No alto da cruz, humilhado, acusado injustamente, massacrado, em seus momentos finais encarnados aqui na terra, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Encerrando o nosso estudo hoje, eu trouxe um conto do livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que gosto muito. É o capítulo 2 desse livro, e é chamado de O Candidato Intelectual.
Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com os doutores da lei em Jerusalém, acerca do serviço da Boa Nova, foi procurado por um candidato intelectual ao reino, ao novo reino, que se caracterizava pela sua profunda capacidade, pela sua profunda inteligência. O mestre o recebeu cordialmente e, em seguida às interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento, os objetivos da Boa Nova. O Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos angustiosos, indagou: a que escola filosófica obedecerá? A escola do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Mas do respeito e do auxílio mútuo. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinério em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentas à vontade divina. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata te comanda? Na consciência. E os cofres mantenedouros do movimento situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo com o Pai Celestial e, na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou, fim da pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus, sem irritar, o mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastará? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os servidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros, apontamentos estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem respostas, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Estamos realmente prontos para seguir Jesus? Ele se encontra nos que têm fome e damos de comer, nos que têm sede e damos de beber.
no estrangeiro que acolhemos, no nu que vestimos, no enfermo e no detento que visitamos. E na medida que fazemos a um desses nossos irmãos mais pequeninos, estamos fazendo a Ele, estamos seguindo a Ele. Todos os dias somos chamados a seguir Jesus, nos irmãos mais necessitados, no familiar preguiçoso, no vizinho invejoso, no colega de trabalho avarento, no motorista de trânsito irritado. Jesus nos espera nos locais onde a felicidade foi embora e a dor fez morada. Nos presídios, nos hospitais, nos prostíbulos, nas casas simples onde falta o pão e nas casas suntuosas onde falta o amor e o entendimento. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, é o caminho, a verdade e a vida, e quem o segue tem vida e vida em abundância. Então, vamos seguir essa luz, esse irmão tão iluminado, para sairmos das trevas. Vamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. E com certeza teremos vida e muita vida em abundância. Gratidão a cada um de vocês, gratidão a Deus pela oportunidade de trabalho, gratidão a casa também pela oportunidade de trabalho. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre.